Hoje os pastores estão aqui só vendo, né, o trabalho do fruto deles. Vamos lá ver se esse trabalho está dando fruto mesmo. Essa igreja vai continuar sem nós. Não, tem que continuar. Mas que bom, irmãos, que bom, né? Isso é a mão de Deus, eu creio. Hoje vamos falar sobre Jesus, né? É um mês que Jesus ele é lembrado a todo instante, esse mês principalmente, né? Onde nós passamos pelas casas e vimos os presépios. Então nós sempre olhamos e as pessoas que não conhecem a Jesus, eles sabem que esse é o mês de Jesus, mas nós que somos crentes, nós lembramos o ano inteiro. Amém, igreja? Amém. Diz um amém aí, pelo amor de Deus. E enfim, né? Vamos começar aqui, vou falar um pouco sobre o ministério de Jesus. Jesus se batizou com 30 anos, né? E o ministério dele foi apenas 3 anos. Mas 3 anos que revolucionou. Jesus, ele desceu como Deus, né? Jesus, ele veio mostrar sua bondade. Jesus, ele não veio com a placa de igreja, que ele era da Assembleia, que ele era da Igreja Vale. Jesus, ele desceu como homem, como nós, né? Mas trazendo a sua bondade. E aqui falamos aqui, o que Jesus espera de nós? Enquanto eu vou estar ministrando, eu vou pedir para os irmãos de cada palavra que será ministrada nesse momento, que não seja a minha boca, mas a boca do Espírito Santo, na onde que a irmã Cristina começou esse culto falando, abrindo o culto com aquilo que vai ser falado aqui. Foi muito forte, irmã. E a irmã falou ali, né, que está ali no versículo 100, refleti nos caminhos do Senhor, quando virás a mim? E é mais ou menos com base nisso aqui. O que Jesus está esperando de nós? O que Jesus está esperando de nós? Então que vocês vão refletindo conforme a ministração vai sendo levada a cada coração e sempre olhando para essa imagem aqui, ó. Porque ele foi crucificado por mim, por você, por cada um de nós. A vinda de Jesus já vinha sendo trazida desde muitos anos lá atrás. O profeta Isaías, Zacarias, Salmos, um caminhão de versículos que, se for buscar dentro da palavra, ele vem sempre falando de Jesus. Uma vez a Nicole, há pregações que é ministrada aqui, mas há algumas que a gente fica e guarda, né? E onde a Nicole trouxe aqui numa ministração, que Jesus ele está presente de Gênesis a Apocalipse. E ela veio falando de cada passagem que Jesus estava lá. E realmente, né, aquela ministração ficou marcada. E lá em Isaías, capítulo 7, versículo 14, que é um dos maiores sinais na onde que Deus fala ali, né? O Senhor mesmo lhe dará um sinal. Uma virgem conceberá e dará à luz a um filho que se chamará Emanuel. Esse daí, né, de todos esses livros que eu falei, Zacarias, Isaías, a gente está falando de uma profecia que foram 700 anos para depois disso acontecer, a vinda de Jesus. Muitos esperavam Jesus de uma outra forma, que vinha dos céus, que vinha com grande autoridade, mas Jesus veio de uma forma totalmente diferente. Jesus ele veio como um filho de um carpinteiro, nascido numa virgem, uma família humilde. Ninguém esperava nada dali. Aonde que numa passagem fala o que tem de bom de Belém, na onde que foi que Jesus nasceu, não é? E esse período de 3 anos foram marcantes naquela época, porque muita gente conheceu Jesus pelos seus sinais. Mas eu quero estar falando aqui na onde que nós vamos buscar base, né? Base bíblica para isso, que é isso que nós procuramos, para falar de 2 histórias num pequeno texto, na onde que a chave espero que vire na de vocês nesse culto de hoje. Onde que vocês entendam isso daqui, ó. O que Jesus está esperando de nós? Ia pedir para o Thales, por gentileza, colocar aí Lucas, capítulo 8, a partir do 40.
Eu vou estar lendo aqui no telão. Que essa minha tradução aqui é um pouquinho... Quando Jesus voltou, a multidão recebeu com alegria, porque todos estavam esperando. Acho que vai até os 50, mais ou menos. Tá? Eis que veio um homem chamado Jairo, que era chefe da sinagoga, e prostrando-se aos pés de Jesus, suplicou-lhe como fosse até a sua casa. Pois tinha uma filha única de uns 12 anos que estava morrendo. Enquanto Jesus caminhava, as multidões o apertavam. Certa mulher que havia 12 anos vinha sofrendo de uma hemorragia e que havia gastado todos os seus bens com os médicos, sem que ninguém a pudesse curar. Veio por trás de Jesus e tocou na borda da capa dele. E logo a hemorragia dela estancou. Mas Jesus perguntou: quem me tocou? Com todos negassem. Pedro disse: mestre, é a multidão que o rodeia e o aperta. Mas Jesus insistiu: alguém me tocou, porque senti de mim sair o poder. A mulher, vendo que não podia passar despercebida, aproximou-se trêmula e, prostrando-se diante de Jesus, declarou, à vista de todo o povo, o motivo por que havia tocado nele, eu imediatamente tinha sido curado. Então Jesus lhe disse: filha, a sua fé salvou você. Vai em paz, guardem isso. A sua fé salvou você. A sua fé salvou você. Vai em paz. Por favor, Thales. Enquanto Jesus ainda falava, veio uma pessoa de casa do chefe da sinagoga, dizendo: a sua filha já morreu, não incomode mais o mestre. Mas Jesus, ouvindo isso, lhe disse: não tenha medo, apenas creia, e ela será salva. Guardem isso. E ela será salva. Continua. Tendo chegado à casa, Jesus não permitiu que ninguém entrasse com ele, a não ser Pedro, João e Tiago, além do pai e da mãe da menina. E todos choravam e pranteavam. Mas Jesus disse: não chorem, ela não está morta, mas dorme. E riam-se dele, porque sabiam que ela estava morta. Mas Jesus, tomando-a pela mão, disse em voz alta: menina, levante-se. Voltou-lhe o espírito e ela imediatamente se levantou, e Jesus mandou que lhe dessem de comer. Seus pais ficaram maravilhados, mas eles advertiu que ninguém contasse o que havia acontecido. É até aqui, irmãos. Queria que o irmão, mais uma vez, né, nós já oramos, mas eu queria que os irmãos fechassem seus olhos e que o Espírito Santo, Pai, fale no coração de cada pessoa, Senhor. Que o Senhor venha dar entendimento, Senhor, daquilo que não é o Ricardo que quer entregar, Pai, mas sim o Espírito Santo, meu Deus. Que o Senhor venha, Senhor, tirar tudo aquilo que vem tirar a nossa concentração neste momento, Pai, para que nós possamos ter entendimento dessa palavra, Pai, e que nós possamos ser cheio, Pai, cheio do Teu Espírito. Em nome de Jesus, amém. Amém, irmãos? Então aqui nesse texto, Jesus, ele estava, conforme Jesus ia indo, visitando as vilas, né? Então toda a gente sabia dos seus sinais que estavam acontecendo ali. E nesse texto, que era uma sequência um com o outro, né? Que primeiro ele foi abordado por Jairo, que é o primeiro que eu vou estar falando aqui. Jairo era um homem de alta patente na sinagoga. A sinagoga era um lugar na onde que estavam os sacerdotes, a história que os irmãos conhecem, né, da igreja daquela época, os religiosos. Mas eu tenho a certeza que a forma que Jairo chegou até Jesus, ele já tinha ouvido falar de Jesus.
Alguém já tinha levado a palavra para Jairo. Alguém já tinha falado sobre Jesus. Porque a forma que Jairo chegou a Jesus, nenhum judeu faz. Aqui a palavra fala que ele se prostrou aos pés de Jesus. E isso de um judeu se prostrar aos pés de Jesus, o judeu olhar para aquilo ali e falar, esse homem é um... Né, ele poderia ser expulso da sinagoga. Ele poderia perder o seu status no que Jairo era naquela época na sinagoga. Porque era uma pessoa de grande importância. Ele era um religioso na onde que era respeitado naquela época do povo judeu. Mas aquele homem ele se humilhou por conta de algo que ele tinha que estava prestes a perder, que era a sua filha. A sua filha estava doente. A sua filha, ele sabia da gravidade que ela tinha e aquilo que ele tinha dentro dele, que era os seus status, que era o seu nome, ele esqueceu de tudo aquilo. Ele foi buscar o quem? Alguém que ele já tinha ouvido falar para ele. Olha, esse Jesus, ele está curando. Esse Jesus, ele faz algo diferente na vida das pessoas. E aquele homem, ele, pela religião que ele tinha daquela época, porque era uma, né, estar dentro da sinagoga era algo de alta patente. Eles se sentiam perto de Deus. Eles eram os deuses daquela época. Mas Jesus vindo de uma forma totalmente ao contrário à religião. Como de um coração de um homem que estava naquela época no status de Deus e foi se prostrar ao pé de um homem que ele só tinha ouvido falar. Imagina isso, meus irmãos. Hoje nós, muitas das vezes, para a gente, né, problemas que nós temos nas nossas vidas, muitas das vezes em situações, né, hoje que nós conhecemos a Cristo, conhecemos a Jesus, nós sabemos a quem buscar hoje. Em todas as nossas dificuldades que nós temos, nós vamos buscar a Jesus, não é? Mas antes mesmo de buscar a Jesus, que já é humano, a gente vai buscar outras coisas primeiro. O recurso o quê? O humano. E a mão humana, muitas das vezes, ela não tem força, ela não consegue alcançar na onde que Cristo alcançou a vida de Jairo. Logo a seguir que, né, eu vou falar por partes aqui, vou falar da parte de Jairo, porque esse primeiro cenário que acontece que Jairo vai até Jesus e se prostra aos pés deles, e no caminho aparece a mulher, não é? Mas chegando lá na casa de Jairo, as pessoas ali já falaram para Jairo, ela está morta, ela já morreu, não tem mais jeito. E Jesus pega e fala, ela só dorme. E Jesus fala aqui para Jairo, no versículo 50, crê somente ela será salva. Foi aquilo que quando eu estava lendo para vocês frisarem isso. Crê somente e será salvo. E quando Jesus ele entra naquele quarto, as pessoas rindo, né? Já achava que a menina estava morta, não tinha mais jeito. E Jesus deu essa palavra para Jairo. Jairo, quando ele foi se prostrar aos pés de Jesus, ele sabia que Jesus ele não ia falhar. E quando ele foi até a casa, ele viu o cenário e as pessoas falaram para ele, a tua filha está morta. E ele ali, Jesus fala, crê somente ela será salva. E ele entrou para dentro daquele quarto e a filha dele, né, ali se despertou. Jesus, ele, na hora que viu aquilo ali, se fosse eu, estava dando pulo. Às vezes a gente vê em cultos aí, né, pessoas fazem milagres, os homens saem pulando, saem gritando, e o que Jesus fez? Jesus, ele só falou assim, dá de comida para ela. Por que não foi espanto para Jesus? Jesus, ele não veio aqui para trazer sinais para nós. Jesus, ele quer salvação para o teu povo. Jesus, ele não veio aqui só para trazer cura, só veio para trazer um trabalho novo. Jesus não veio aqui só para trazer
é algo que você quer muito na tua vida. Jesus quer salvação. Olha como Jesus age aqui. Dá comida para ela. Jesus ele podia estar pulando, gritando, ela viveu, ela está viva, aleluia, glória a Deus. Oh! Não, dá comida para ela. A naturalidade de Jesus. Num ato assim que, né, os pais aqui falam que eles ficaram maravilhados com aquilo. Meu Deus, como pode? Como pode um Jesus assim? Às vezes há situações, meus irmãos, que pessoas vão falar para vocês, não tem mais jeito. Tá tudo acabado, não tem mais jeito. Mas tem sim. Tem jeito, ó. Jesus, ele tá aqui. Jesus, ele tá perto de nós. E Jesus fala assim, crê somente. A gente tem que crer, a gente tem que ter essa confiança. A gente tem que acreditar que o Cristo, o mesmo Cristo que teve aqui nesse período, é o mesmo Cristo que habita dentro de nós. Ele está dentro de nós hoje. Logo a seguir esse episódio da vida de Jairo, depois vem a mulher, não é? A mulher com aquele fluxo de sangue já há 12 anos. Eu acredito que vocês já ouviram ministrações sobre essa mulher, sobre a mulher com o fluxo de sangue. A mulher naquele período, ela era objeto naquele período, né? Porque a mulher, quando ela era virgem, ela era prioridade do pai. E quando ela se casava, ela era prioridade do marido. Então, quer dizer, a mulher não tinha poder de voz naquela época. A mulher, ela, se houvesse um culto na sinagoga e se tivesse 50 mulheres, enquanto não houvesse no mínimo 10 homens, o culto não poderia se iniciar. Você imagine o constrangimento do que a mulher passava naquela época. Mas ela não tinha poder de voz, ela não podia falar. Ela era retraída por conta e oprimida por conta da religião que havia naquela época. Mas essa mulher, nós tiramos aqui algumas lições que ela também fez algo diferente, como Jairo fez. Jairo, ele quebrou todo o protocolo, que era se ajoelhar aos pés de Jesus. E aquela mulher, naquela época, como ela estava nessa enfermidade já há 12 anos, mulheres aí, vocês imaginam 12 anos, eu sei que vocês passam, né, esse período de uma semana aí, e fora, né, as outras coisas que vêm também, né, que é só os homens aí para, né, às vezes, Senhor, dá discernimento, né, as TPMs, aleluia, glória a Deus. Vocês imaginem 12 anos, aquilo sempre. E essa mulher gastou dinheiro, e essa mulher já foi em médicos, e ela já fez um monte de coisa, e ela também ouviu falar de Jesus. Alguém foi falar de Jesus para aquela mulher, e ela quebrou todo o protocolo, porque quando a mulher estava com fluxo de sangue, ela não podia tocar em nada, porque ela era impura. Então, havia mulheres, eu estava vendo alguns artigos sobre isso, que as mulheres elas tinham que ficar em casa, porque se elas tocassem em algo, aquilo ficava impuro. E eu imagino na mente daquela mulher, com aquela multidão espremendo Jesus ali, eu falo, eu acho que se eu tocar pelo menos nas vestes dele, eu sou curado. E foi o que aconteceu. Aquela mulher, ela foi curada com o quê? Com a sua fé. A fé que aquela mulher tinha de quebrar todo o protocolo que estava ali, em tocar em Jesus, ela foi curada. Eu quero esticar um pouquinho aqui mais, né, aqui nas mulheres. A mulher foi um presente de Deus que Deus deu para o homem. A mulher, ela tem capacidades de fazer coisas que estão muito longe de nós, os homens. Nem, por exemplo, lá em casa eu falo que minha mulher esconde tudo.
Porque toda vez que eu vou procurar algo, eu nunca acho, né? E às vezes a mulher, ela consegue dar atenção para mim, tá passando roupa e ainda tá ajudando a Giovana nas lições de casa. E eu falo, meu Deus, como que a mulher tem essa capacidade, né? A mulher, ela é inteligente. A mulher, ela é sábia. A mulher, a mulher sábia, ela edifica uma casa. E eu vejo aqui, né, olhando em algumas situações que, infelizmente, voltando, né, que nem eu falei, que a mulher naquela época, a mulher ela era oprimida pela religião, e ainda hoje a mulher também é oprimida pela religião. Por homens que ainda não entenderam o evangelho de Jesus e ainda usam a palavra de Deus para manipular as mulheres. O homem que não entendeu ainda isso daqui, ele manipula as mulheres. E as mulheres ainda se sentem oprimidas por conta de homens dentro das suas próprias casas, o qual podem, né, ser juntos uma bênção, aquilo acaba por se tornar um tormento dentro de casa. Misericórdia. Estava longe do meu contexto isso, mas infelizmente é aquilo que é, meus irmãos. Lá em Efésios capítulo 5, versículo 25, diz que o homem ele tem que dar a sua vida para a mulher assim como quem? Jesus deu pela igreja. Então vocês imaginem, demorou assim muito tempo, viu, irmãos? Eu falo isso que demorou muito tempo para ter esse entendimento de chegar a esse ponto de Efésios 5, 25. Minha esposa está como minha testemunha. Ontem a gente ainda estava falando sobre isso. Muitas das coisas que hoje, né, estamos num lugar, está sendo uma benção para nossas vidas, mas não era isso que eu e a minha esposa queria. A gente queria estar perto dos nossos pais, principalmente nesse período de fim de ano, né? Natal, confraternização, primos, aquela confusão. Mas nós estamos aqui com uma outra família, a família de Cristo, amém, não é? Mas às vezes nem sempre a gente está em lugares que a gente quer. Muitas das vezes as escolhas que fazemos para as nossas vidas é o que nos leva lá na frente. Todo pecado tem a sua consequência. Assim como Davi, ele pecou lá atrás, ele teve um verdadeiro arrependimento. Mas a consequência do pecado viveu com ele até a sua morte. A espada dividiu a sua casa. Seus filhos, uns mataram os outros. A consequência ficou. Mas Davi, ele teve esse arrependimento dentro dele sincero. A fé dele salvou. No entanto que Davi falava, Senhor, o Senhor pode tirar tudo, menos a tua presença. Menos a tua presença. Então, muitas das vezes, irmãos, a gente, como a mulher do fluxo de sangue e essa história de Jairo, nos coloca a meditar, não é? O que nós estamos fazendo para estar mais perto de Jesus? Quais são as áreas que a gente precisa mudar dentro de nós e trazer algo, trazer Jesus para dentro de nós para ter essa transformação? Como a irmã Cristina disse aqui, refletir nos caminhos do Senhor. Refletir nos caminhos do Senhor. Refletir nos caminhos do Senhor. Entra semana, sai semana. Quando virá, né, irmã Cristina? Quando virá? Só que os anos vão passando, as coisas vão acontecendo, aí vai chegando períodos na nossa vida na onde que nós precisamos tomar decisões, na onde que fala
eu tenho que ir por aqui? Porque eu não tenho escolha. Esse negócio de livre-arbítrio é balela. Não tem livre-arbítrio. Escolhido não tem escolha. O livre-arbítrio é pessoas que querem permanecer pecando e ela vai escolhendo. Não, o meu tem um livre-arbítrio. Vai lá, ué. Livre-arbítrio é por aí, então vai. Eu não tenho escolha. Eu não posso mais ver isso. Eu não tenho mais escolha. Eu não tenho livre-arbítrio. Não, eu vou continuar aqui com isso aberto, mas eu vou ver esse outro aqui que é mais leve. Não posso. Eu não posso mais. Eu tenho que fechar isso. Já era, acabou. Não tenho mais. Não tenho escolha. E Jesus é isso, meus irmãos. Jesus, nós não temos escolha. A única escolha é Cristo. Jesus, ele quer salvação. E através da salvação, como a mesma forma que Jairo, Jesus, né, pessoas levaram Jesus até Jairo, pessoas levaram Jesus até aos ouvidos, né, da mulher do fluxo de sangue, é a mesma coisa nós nos dias de hoje. Eu ia fazer uma pergunta aqui para... Eu não ia, mas vou fazer uma pergunta aqui para a igreja. Quem é que tem propósito? Quem é que tem chamado aqui na igreja? Aqui? Levanta a mão, por favor. Amém. Mas acho que tem mais gente. Quem é que tem chamado e tem propósito aqui? Levanta o amor. Mas amém. Mas a mulher, que ela é esposa, isso é um chamado de Deus. Não é só ter chamado, não é só ser pastor. Ter chamado não é só trabalhar nos kids. Ter chamado não é só ser levita. Ter chamado é ser marido. Ter chamado é ser esposa. Ter chamado é estudar para ter uma profissão que um dia vai ter pessoas que vai precisar daquilo que você aprendeu. É ter chamado. Isso também é chamado. E nós temos que entender qual que é esse chamado, isso que Deus quer falar com nós. Eu vou falar assim, dar aqui pequenos testemunhos sobre chamados, que às vezes é simples, mas que faz uma grande diferença na vida de pessoas. Como fez a diferença na vida de Jairo e na vida da mulher com fluxo de sangue. Tem uma mulher que já ora, intercede pela nossa família já há quantos anos? 13? A Jennifer. 18 anos. Essa mulher entrou com um propósito de... A Suzete nunca falou com essa mulher. Mas houve um período da nossa vida que, como diz o brasileiro, tava mais para lá do que para cá? Como que é? Eu fugi um pouco do vocabulário. Tava mais para lá do que para cá. Mas quer dizer, mais para cá é dentro da igreja. Tava mais para lá. Então tava mais para lá. E essa mulher entrou num propósito de começar a orar pela vida da Suzete e da família. Restauração. E há 18 anos essa mulher entrou nesse propósito, que ela ora. Isso é propósito de Deus, irmãos. O propósito de Deus não é que nem um propósito de coragem, que há anos atrás, há 15 anos atrás, um dia Deus me chamou, cara. E eu me acolhi. Não tive coragem. É um propósito de coragem ser um pastor. É um propósito o qual o Deus bateu a carta, né? E mandou aqui a missão, e o homem de Deus olhou e falou assim: não, eu dou sim, eu estou dentro daquilo que Deus me mandou fazer. E quando a gente leva esse propósito com amor, a gente começa a ver frutos. Porque as orações daquela mulher de 18 anos atrás é o que vocês estão vendo aqui testemunhar hoje, o amor de Deus.
Isso é fruto do propósito. Eu já falei aqui sobre o amor em ação, uma das ministrações, né? Essa é a segunda, eu já estou aí já colocando no plural, né? A primeira ministração aqui falei sobre o amor em ação, algo que, né, Deus tinha colocado no meu coração, e aquilo está ganhando uma proporção tão grande que essa semana irmãos de outra igreja, um ministério de jovens que infelizmente ainda não está estruturado, está assim, os jovens, sabe, está um pouco preguiçoso, o jovem daquela igreja onde nós congregávamos. E é os senhores, os anciãos que estão saindo para a rua para levar a palavra para os moradores de rua. Então, outros irmãos de outra igreja de 30, 40 quilômetros quase, que fica em Penafiel, nós somos lá do Porto, acho que mais ou menos 30 quilômetros, tocou no coração deles para vir auxiliar a igreja do Porto. 15 pessoas, Thales. 15 pessoas se levantaram ali. E o que é isso, irmãos? Isso se chama o corpo. Nós somos o corpo. A igreja Vale, quando eu entrei aqui, tinha poucas pessoas. Para os irmãos mais antigos, Dan, a Beth, a Jéssica, que começaram na casa, né, do Thales, da Nicole. Olha o que isso está começando a virar. Isso daqui é fruto de vocês também. Eu acredito que vocês oram e pessoas vão começar a vir. E o corpo, ele vai começando a ganhar forma. Isso é propósito. Isso é chamado. Só que, para a gente começar a entender, né, que Cristo é a cabeça. Cristo é a cabeça. Nós somos aqui a igreja. A igreja é o corpo. E o que quer dizer o corpo? Relacionamento. Relacionamento. Porque se chega uma pessoa aqui de fora, né? Que nem se eu vim aqui a primeira vez, ouvi a administração e fui tocado. E depois aí você começa a conviver com as pessoas. Aí você vê, né? A simplicidade ali do Dudu. Aí você começa a falar com pessoas, aí você começa a ver Deus ali nas coisas, né? E o que é isso? É relacionamento. Não, eu quero ir lá mais uma vez. Uma pessoa que não conhece a Jesus, ela chega aqui dentro e vê pessoas se abraçando e tal, mas o que é isso? Como que é isso aqui? É relacionamento. É o corpo. Cristo é a cabeça e aí você começa a ver que tem algo diferente acontecendo ali. Eu quero estar nesse lugar. Só que infelizmente, irmãos, ainda existem pessoas, principalmente, né, a gente hoje estamos numa comunidade pequena, que pessoas entram nessas megas e grandes igrejas para tirar proveito de situações. Pedir dinheiro emprestado para um irmão, pedir dinheiro para outro, fechar negócios. E as pessoas começam a olhar para aquilo que é lesada por pessoas que abrindo a sua boca que fala que é crente, e essas pessoas desaparecem da igreja, e aí como que elas vão rotular o crente? O crente não presta. O crente é tudo safado. Um irmão pegou dinheiro meu e não me pagou. Aí onde está o relacionamento? Mas não é por isso que nós devemos estar longe da igreja. É muito bom a gente vir aos domingos para a igreja. É muito bom a gente estar congregando aqui entre irmãos. É muito bom a gente atender algumas necessidades, como a Nicole falou aqui, que a irmã tinha uma necessidade, mas quando foi ver já era muito tarde. E para a gente levar o SOS, né, para o socorro chegar rápido, é preciso de relacionamento. Eu sei que às vezes há pessoas que têm dificuldade de se relacionar com pessoas, mas isso quem vai fazer a partir do momento que vira essa nossa chavinha aqui e fazer como a mulher do fluxo de sangue. Tocar em Jesus. Deixar aquilo, a essência de Jesus, que nem Jesus falou, de mim saiu poder, saiu algo diferente. Porque quando há conversão numa pessoa, é notório. É notório. Você vê, é notório. Uma pessoa, quando tem uma verdadeira conversão, as coisas acontecem de uma forma assim que você olha e fala, ué, nem parecia o mesmo.
Vou usar aqui posso usar o seu... Eu vou usar aqui o exemplo aqui do nosso pastor Thaleson, né? De vez em quando a gente está ali, aí eu tava vendo algumas fotografias, né? Cabeludo, fala, misericórdia. O que era aquilo ali, né? O que era aquilo ali? Então é notório. Quando o irmão do Thaleson veio aqui, né? Eu tava ali com o cantinho, eu sempre gosto de uma pessoa, tal, gosto de conversar. Aí ele, rapaz, meu irmão mudou muito, cara. Meu irmão mudou bastante. Eu falei, rapaz, que alegria quando você me fala isso. Por quê? Porque ele tocou e saiu o poder dali. Aleluia. Saiu o poder, veio a transformação. O fluxo que havia ali da impureza estancou. Já era. Já não faz mais parte da vida dele aquilo ali. Ele ficou livre. E Jesus, ele quer nos deixar livre. Jesus, ele quer deixar que a gente ande livre numa sociedade, mas não guardando tudo aquilo que nós recebemos para nós. Ele quer fazer também para outras pessoas. No nosso trabalho, compartilhar aquilo que a gente está recebendo de Cristo, fazer com que as pessoas, né, venham a Jesus, venham conhecer a igreja. Se você não faz isso, as pedras clamarão. A gente está à espera que as pedras clamem? Pessoas vão continuar vindo à igreja, vai entrar, vai sair. Tenta descobrir qual que é o seu propósito. É orar pela vida do Thales, da Nicole? Já há 18 anos que uma mulher ora por nós. 18 anos. Tenho muita curiosidade de conhecer essa mulher. Falei, o que deu na tua cabeça de orar 18 anos por uma família? O amor em ação, ao mesmo tempo que pessoas estão saindo para as ruas, existe um círculo de oração de senhoras que... mulheres de Deus, mulheres que você olha, ela tem marcas do evangelho, de perdas por conta de Cristo, e estão ali intercedendo por vidas que elas nem conhecem. Inclusive, ela entrou na intercessão agora, a Igreja Vale. Já compartilhei isso para o Thales. Em 15 dias, a Igreja Vale está nas orações, nas senhorinhas lá do Cocó. Mulher com autoridade, mulher com poder, anciã. Quando eu era membro dessa igreja, as pessoas, quando eu ia tomar alguma decisão, eu ia ao pastor e às anciãs da igreja. Irmãs, olha, misericórdia, mas o caminho não está correndo bem. Irmão Ricardo, fique firme. Eu comecei a fazer um trabalho no Ministério de Ruas. Infelizmente, eu distanciei o meu filho. Também, né, a Suzete já falamos sobre isso. A irmã Adília, né? Então, ela ia fazer visitas nas casas das pessoas e deixava o filho dela lá, sozinho. Só que o filho dela cresceu e ele ficou com remorso. Assim, a minha mãe cuidava de todo mundo, mas e de mim? Então, para casais que têm ministério e têm filhos, a gente também tem que cuidar da nossa casa também. Mas essa mulher, eu não sei por que motivo, eu vejo as marcas da guerra naquela casa. O filho dela conhece a palavra, tudo, mas ele tem essa coisa que os pais dele não acompanharam num período que era da idade da Giovana, a idade da Lara. Ele não estava lá perto. Então nós devemos, irmãos, preencher, procurar, saber qual que é o nosso propósito. Procurar fazer algo para o corpo. O corpo somos nós, mas é através do corpo, relacionamento, igreja, que nós queremos alcançar outras vidas lá fora. Os nossos filhos hoje, que está dentro da igreja, uma comunidade que está começando a criar forma, nós precisamos começar a montar uma estrutura
de ter uma escola dominical para o jovem. Porque o jovem, enquanto estão nessa idade pequeninos, eles precisam ser discipulados também numa sala separada. Porque é maçante aqui ver a gente falando coisa de adulto para, né, para os miúdos, às vezes se cobra maçante. Mas quando as crianças vão para um discipulado numa escola dominical estruturada, às vezes eles pregam para os pais dentro de casas. Às vezes os filhos são mais crentes do que os pais. Conhecendo a palavra, dominando a palavra. E são ferramentas que eles vão levar para a sua idade adulta. Eu falo isso por mim, que eu creio em nome de Jesus, que os meus filhos não vão fazer as mesmas asneiras que eu fiz. Né, Gigi? Não vai fazer as mesmas asneiras que o papá fez, né? Que a mamãe fez. Por quê? Porque o temor e o tremor de Deus já está sendo plantado no coração deles. E através do temor e o tremor sendo plantado no coração deles, eu e a minha esposa precisamos também ministrar a palavra de Deus com a nossa boca fechada. Como? Com as nossas atitudes. Ontem fui lá, dei um monte de miminhos para a mamãe, né? A Gigi tá contente. Desse jeito. E a minha filha está crescendo vendo isso. O meu filho está crescendo, ele está vendo isso. Então, como é que eles vão buscar? Peraí, meu pai, né? É assim que meu pai tratava a minha mãe. Como eu vou manipular a minha esposa? Como eu posso fazer isso? Tem dias que dá vontade, né? Principalmente naqueles dias de torcer o pescoço aí. Mas nós entendemos, irmãos. Voltando mais uma vez na mulher, lá em Timóteo, eu quero também aqui, hoje eu estou defendendo bastante a mulher, tá, irmãs? Estou defendendo bastante vocês aí hoje. Lá em Timóteo, não sei porquê, mas prontos, né? Lá, oh meu Deus, diz aqui a gente tem tantas referências para falar aqui, Senhor. A gente tem tanto para falar para a igreja, meu Deus. 1 Pedro 3,7. 1 Pedro 3,7. 1 Pedro 3,7. Maridos, vocês igualmente vivam a vida comum do lar com discernimento, dando honra à esposa, por ser a parte mais frágil e por ser cordeiro da mesma graça da vida. Olha que forte, irmãos. Agindo assim, as orações de vocês não serão interrompidas. Agindo assim, as orações de vocês não serão interrompidas. Então, o que quer dizer isso? Pessoas que estão dentro da igreja, né? Às vezes a gente vê absurdos acontecendo dentro da igreja, irmãos. Às vezes a gente vê coisas que a gente fala, misericórdia, isso não está acontecendo dentro da igreja. Porque é a casa de Deus. Mas pode acontecer, irmãos. Infelizmente. Mas mesmo essas pessoas cometendo esses erros, cometendo essas falhas, eu dou graças porque elas ainda continuam vindo para a igreja. Até um dia delas verdadeiramente fazer como Jairo. Elas esquecerem a religião e se prostrarem ao pé de Jesus. E falava, Senhor, misericórdia, eis-me aqui. Muda a minha vida. Eu não quero mais continuar desse jeito. Eu não quero mais essa vida para mim. Como a mulher do fluxo de sangue, Senhor, transforma, Senhor. Chega, eu já não aguento mais de tanto sangue que sai daqui, de tanta impureza que sai daqui. Eu quero sentir esse toque. Eu quero mudar. Eu quero ser curada. Os médicos lá fora não estão me trazendo cura. Eu já gastei tudo que eu tinha. A única coisa que falta,
agora é só Ti, Senhor. Coloca a minha esperança em Ti. E eu acredito que Deus vai fazer algo diferente. Como Deus tem, né? Já ouço aqui alguns irmãos falando, dando testemunho de coisas que aconteceu. Isso é a mão de Deus, cara. É a mão de Deus, Mateus. É a mão de Deus, cara. Deus, Ele consegue alcançar lugares que nós não conseguimos nem chegar perto, cara. E quando a gente deposita essa confiança nele, quando a gente toma esse partido, a gente vê o trabalhar dele. Estou quase finalizando aqui, irmão. Agora ainda bem que o Thales colocou ali um relógio. Que a gente está sempre olhando agora pro relógio. Ia pedir pro Thales colocar aí Colossenses capítulo 3. Por favor. Colossenses capítulo 3, versículo 23 e 24. Tudo o que fizerem, façam de todo o coração, como para o Senhor e não para as pessoas. Colossenses 3, 23. É isso aí. Ia por mais um aí, Thales. É o Colossenses também, capítulo 1, 18. 1, 18. Eu queria que a igreja lesse também junto comigo. Ele é a cabeça do corpo, que é a igreja. Ele é o princípio, o primogênito dentre os mortos, para ter a primazia em todas as coisas. É só isso aí. A cabeça do corpo. Quem é o corpo que eu falei aqui? O corpo somos nós, não é? Eu tirei aqui, ó, supremacia no vocabulário, né, para dar aí um entendimento, superioridade absoluta de alguém ou de algo ou hierarquia. Preeminência em algumas outras traduções. Prioridade, qualidade de uma pessoa superior. Então Cristo, ele é a cabeça. Cristo, ele está acima. Cristo é o Deus o qual nós esperamos todas as coisas. Às vezes nós já vimos aí cultos, né, e denominações onde que as pessoas usam eu sou ungido de Deus. Eu falo misericórdia. Não é ali que é o meu lugar. Porque o ungido na palavra é só Cristo. Nós só recebemos a unção. Nós não somos. Eu fui buscar um entendimento sobre ungido, é algo muito profundo. Os discípulos mesmo, na palavra, quando vocês iam tratar os discípulos, eles não eram chamados como os ungidos. Eles eram chamados como discípulos, porque eles tinham o entendimento que ungido era só o Messias. Então Jesus é a prioridade, Jesus é o supremo, Jesus, ele está acima de tudo. E aqui em Colossenses que fala que nós devemos fazer as coisas como se fosse para Deus, até mesmo nas simples coisas. Vou citar aqui o meu trabalho, eu ando num trabalho lá, que o Luan Rony aqui conhece, já há 1 ano, irmãos, um trabalho que não é fácil, um trabalho noturno. Durante 3 dias da semana eu faço em torno de 620 quilômetros, 15 horas. É muito puxado. Começando às 3 horas da tarde e indo até às 6 da manhã. Na semana eu sou um pouco ruim para se dormir. Eu durmo 3 horas, 4 horas. E para mim ficar acordado tem que tomar cafés energéticos. E eu vou ficar reclamando. Eu tinha que continuar. Senhor, obrigado. Cada dia que eu terminava o meu turno, parava o caminhão, Senhor, obrigado, Jesus. Eu sei que ainda o Senhor vai me dar algo melhor. Senhor, obrigado, Jesus. Eu sei que o Senhor vai me dar algo melhor. E através desse trabalho, o Senhor me proporcionou fundos para poder organizar, trazer a minha casa para a Suíça. Então, como que eu poderia fazer um trabalho e reclamando da minha vida?
Eu comecei a falar, é para Deus. Ainda mais com a gerência, né? Tá sendo filme, não passa por nosso chefe. Nosso chefe é crente, viu? Ele fica falando, tu é pastor, eu não sou pastor nada. E eu faço é para Deus, eu não faço para o homem, eu não faço para a empresa que eu trabalho, eu faço para Deus. É a mesma coisa nós. Tudo que a gente for colocar a nossa mão, tudo que a gente fazer, tudo que tiver, que a gente citei aqui, que é um propósito de Deus, faça para Deus, não faça para o seu próximo. Porque nem sempre o próximo tem a oferecer aquilo que a gente espera. Nem sempre Jesus mesmo, quando o que Jesus está esperando de nós, às vezes a gente dá retornos muito tristes para Jesus. Da mesma forma, quando a gente ajuda uma pessoa, a gente está esperando algo bom daquela pessoa, e aquela pessoa, né, em vez dela nos dar um pão, ela nos dá uma pedra. Como é que a gente se sente, né? Mas Jesus, pela sua misericórdia, ele não guarda rancor como a gente guarda. O coração de Jesus não é que nem o nosso. Só que eu não sei até quando e dará tempo para a gente vai fazendo asneira, a gente vai pecando, a gente vai, Senhor, perdão, e depois passa, Jesus perdoa, e a pessoa continua pecando, e a pessoa continua fazendo. Eu não sei até quando que vai dar tempo isso. Não sei. Quando virá, né, irmã Cristina? Quando virá? Quando virá? Essa semana tive uma notícia triste de uma família querida lá no Brasil, o qual eles entraram na nossa família com... Eu tinha 10 anos de idade. E era um casal muito novinho, né? Eu lembro que eles tinham 20 anos, casaram, e eles eram muito amigos do meu pai e da minha mãe. E ali a gente viu o crescimento daquela família, né? Eles tiveram filhos, primeiro teve o Rodolfo, um rapaz, e depois veio a menina. E eu tinha para em torno de 10 anos. Quando essa criança nasceu, eu tinha 10 anos. Então eu era o babá, né? Eu que cuidava, mas com muito amor, que era o nosso irmãozinho e tal. Então era muito caloroso, né? Aquela família, nós tudo junto, e o Rodolfo, né? Aquela coisa e tal. Só que pronto, todos cresceram, todos foram à sua vida, e eles são da congregação cristã, são cristãos, mas ele nunca se converteu a Cristo, nunca se converteu. Ele sempre foi com muita bebida, né? Meu pai também bebia, meu pai, agora esses dias, meu pai falou que parou de beber, graças a Deus. Só falta aceitar Jesus. Minha mãe já é cristã, meu pai falou que parou de beber, e eu tô contando com isso. Mas meu pai bebia mesmo. Bebia igual uma vaca velha. E essa família, né? Todos convertidos, graças a Deus. E vai fazer uns 20 dias, tivemos a notícia que o marido dela tinha sido internado. E essa mulher sempre falando de Jesus para esse homem. Sempre falando de Jesus. Sempre falando de Jesus para esse homem. E ele sempre falando, você, que Jesus, não quer saber de Jesus, né? Deixa eu levar aqui a minha vida. E esse homem foi hospitalizado, e esse homem começou a ver que a situação estava ficando um pouco séria, porque ele queria ir para casa e os médicos já falavam que ele não podia. Descobriram um caroço no estômago, e essa mulher, muito sábia, começou a falar mais de Jesus e falava para ele que perdoava todas as coisas que ele tinha falado para ela. E esse homem só chorava. Esse homem só chorava. Eu não sei se ele... Ontem tivemos a notícia que ele faleceu. Infelizmente, o homem chegou a óbito. 55 anos de idade. Muito jovem. Quanto tempo esse homem não perdeu? Eu acredito que talvez ele tenha se arrependido. Eu acredito que no arrependimento dele, como Cristo falou aqui para a mulher e para Jairo,
a tua fé te salvou, eu acredito que ele tenha sido salvo. Como o reino dos céus foi inaugurado com um ladrão na cruz, no último dia. Então quem somos nós para julgar quem vai para o céu e quem vai para o inferno? Eu só estou querendo frisar aqui, quando virás até Jesus? Quanto tempo mais vai demorar? Vai ser preciso perder esse tempo todo para chegar nos últimos suspiros e lamentar e falar quanto tempo eu perdi? Sendo que a gente pode desfrutar do melhor dessa terra com leveza e podendo levar a semente que é Cristo para outras pessoas também. Eu queria que os irmãos estivessem meditando nessa palavra. Sei que muitas das vezes a gente quer ouvir um ato profético. Sei que muitas das vezes a gente quer ouvir, vai dar tudo certo. Não vai ouvir não, irmão. Porque se fosse para dar certo, Jesus não tinha morrido na cruz. A vida de Jesus começou a dar certo depois que ele morreu. Olha que doideira, né? Só depois que Cristo morreu, que aí pronto, deu certo. E nós aí, né? Como que a gente vai achar que vai dar tudo certo? Vai, se Deus quiser. Mas com Cristo, irmãos, a gente tem uma vida plena e leve. Porque Ele é o caminho, a verdade e a vida. Amém, igreja? Ia pedir para os irmãos, vamos orar, né? Eu vou estar aqui orando junto com os irmãos para que o Espírito Santo venha ministrar na vida de cada um, para que o Senhor venha falar. Através dessa oração, eu queria entrar num campo o qual não é eu, mas é o Espírito Santo que vai entrar no teu coração e vai fazer você colocar para fora o fluxo de sangue que já está aí há muitos anos que você não tem forças para colocar. Se prostrar aos pés de Jesus, coisas que há muitos anos que você está esperando uma oportunidade dessa, mas não achou lugar, não achou forças para fazer isso. Eu ia pedir para os irmãos estar, por reverência, estar se colocando de